Ok, pessoal, voltando. Então, a gente já está praticamente concluindo as funcionalidades de operação de tela do nosso formulário, tá bom? O que está faltando agora? Bom, voltando aqui para o formulário, antes de executar, nós vamos fazer o seguinte. Toda vez que o usuário clicar no botão novo, se tiver alguma informação digitada nos campos, a gente vai ter que limpar essas informações, certo? E setar para o cursor já ficar piscando no primeiro campo, que no caso aqui seria o nome. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Nós também vamos criar uma função. Então, se o usuário, por exemplo, clicar no botão novo, a gente vai limpar os campos. Na hora que o usuário clicar no botão salvar, necessariamente não precisamos limpar os campos, mas é interessante a gente fazer isso. No botão cancelar, também. Tá? Então, a gente vai estar criando uma função, uma procedure, para ser mais exato, que vai ter a finalidade de limpar esses campos de dados. Então a gente vai vir aqui, vamos criar mais uma função aqui, ó, private void limpa campos dados. Certo? O que ela vai fazer? Ora, nós vamos pegar, por exemplo, o txt nome.text e ele vai receber os valores vazio. É a mesma coisa para o txt sigla.text, que também vai receber o valor vazio. Se nós tivéssemos aí uma série de outros campos, né, de outros controles no formulário, a gente estaria limpando esses controles também. Tá? Agora, basta que a gente chame esses controles nos pontos exatos. Então, toda vez que a gente for inserir, nós também vamos limpar os campos de dados. Como não tem parâmetro, abre e fecha parênteses. No alterar, não vai ser necessário. No excluir, agora a gente vai ter que limpar, né, os campos de dados. Tá? Nós vamos ter que limpar esses campos. Por quê? Ora, se o usuário excluiu a informação, não tem por que ela também ficar sendo apresentada ali nos test box, por exemplo. No botão salvar, a gente também vai estar limpando esses dados. E no botão cancelar, também. Vocês notaram que, trabalhando com funções, com procedures e functions, a gente praticamente nem está mexendo aqui, ó, nas opções do menu. Certo? A gente simplesmente está trabalhando com as informações dentro das procedures, das functions que a gente está criando. Ok? Então, isso é bem tranquilo, é bem prático depois até para uma manutenção. Correto? Então, vamos lá, pessoal. Já que a gente vai estar limpando os campos, então, no momento que a gente for salvar os dados, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai estar verificando quais informações são obrigatórias para o usuário digitar. Então, o usuário tem que digitar essas informações. Se ele não digitar, a gente não pode deixar ele gravar esses dados. Então, por exemplo, no caso aqui no cadastro da nossa unidade federativa, tanto o nome da unidade quanto a sigla são obrigatórias. Então, a gente vai ter que estar verificando isso antes. E podem ter aí, desculpa, N outros campos que serão obrigatórios. Então, a gente também vai ter que estar verificando isso. Então, agora, nós vamos criar uma outra function, que essa vai ser uma function, que ela vai estar verificando os campos obrigatórios. Então, ela vai retornar o quê? Um boolean, ou seja, verdadeiro ou falso, se os campos obrigatórios foram preenchidos. Então, eu vou chamar ela de verifica campos
melhor, campos não, verifica dados obrigatórios. Certo? E nós vamos ter aqui um return. Que esse return vai ser o quê? Verdadeiro ou falso. Então, como a gente vai estar checando mais que um campo, tá? Eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar ela de retorno, ou melhor, para não ficar return e retorno, eu vou chamar ela de resultado. Tá? E eu vou sempre tratar esse resultado igual a true. Tá? Então, eu estou instanciando essa variável resultado e a nossa function ela vai retornar o valor de resultado. Tá? Então, está aqui. Se não tiver campo nenhum, ele vai retornar como está tudo ok e não vamos ter trabalho nenhum. Então, o que a gente vai estar testando aqui? Ora, nós vamos estar testando se o txt-nome tem informações preenchidas e se o txt-sigla também tem informações preenchidas. Para isso, a gente vai estar utilizando o comando de decisão if. Então, aqui eu vou começar a tratar, eu vou começar a colocar um comentário, né, para saber qual campo que a gente está verificando. Então, verificando dados do nome. Tá? Então, o que a gente vai estar checando aqui? Ora, nós vamos checar se a informação que foi digitada no campo txt-nome procede. Então, tem que ter algum caractere válido ali digitado. Mas como que a gente vai estar checando isso? A gente vai estar, um exemplo, por exemplo, ficou legal. Por exemplo, contar quantos caracteres o usuário digitou. Então, a gente sabe que o nome de um estado, ele pode ser aí maior que 3, por exemplo. Não vamos colocar maior ou igual a 2, por quê? Porque o usuário também pode ser preguiçoso e no nome do estado ele colocar lá, por exemplo, ao invés de colocar São Paulo, ele colocar somente SP. Certo? Então, como a gente tem aí o nome do menor estado, talvez seja Bahia, com 5, né? Vamos fazer o seguinte. Se o nome for menor que 5 caracteres, a gente vai falar que a informação do nome ali está inválida. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai contar quantos caracteres tem no nome. Então, a gente vai estar utilizando aqui o txt-nome.text. E aí que a gente vai conseguir pegar o tamanho desse campo. E o tamanho da informação que foi digitada tem que ser maior ou igual a 5. Certo? Só que aqui, eu já vou aproveitando antes da gente executar, tem um outro detalhe. Se o usuário digitar espaços, ele vai aceitar isso como sendo caractere válido. Então, a gente tem que tirar os espaços. Então, para a gente tirar os espaços, tem uma outra função, que é a função trim, que ele vai remover os espaços em branco. Então, a gente, para ter uma contagem exata dos caracteres que foram digitados, a gente vai estar utilizando txt-nome.text.trim, e aí a gente tem que abrir e fechar o parênteses, .length. Então, ele vai dar o total dos campos que foram, o total da informação que foi digitada. Ok? Aí, o que a gente vai fazer agora? Ora, se tudo isso daqui for menor que 5, o que ele vai fazer? Ele vai ter que falar que a informação não foi preenchida de forma correta.
Então, o resultado aqui vai ser igual a falso. Perfeito? Falhou. Não verificou de forma correta. O que a gente vai fazer agora? Tá? Então, ele não vai deixar salvar. Só que a gente também tem mais um campo para testar, que a gente falou que a gente ia verificar o campo nome, e agora a gente também vai verificar o campo sigla. Tá? A gente vai fazer da mesma coisa. Então, até vou comentar um comentário aqui. Verifica dados da sigla. Certo? Então, a gente vai ter que implementar aqui também um if, aonde txt sigla .text .trim .length vai ter que ser igual a 2. Sigla do Estado, da Unidade Federativa, é 2. Então, melhor, se ele for diferente de 2, o resultado vai ser igual a falso. Certo? Então, essa function verifica dados obrigatórios está verificando tanto o txt nome quanto o txt sigla. O que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar ela lá no nosso botão salvar. Na verdade, a gente vai chamar isso na function salvar. Então aqui, antes de habilitar botões, habilitar campos e tudo mais, o que a gente vai fazer? Nós vamos verificar se os dados digitados estão válidos, ok? Então aqui, pessoal, nós vamos chamar a nossa function verifica dados obrigatórios. Então, vamos colocar aqui, né? Opa, fazendo coisa errada aqui. Então, verifica campos obrigatórios for igual a true, significa que está tudo ok. Então, ele vai fazer o quê? Todo esse código a gente vai colocar aqui dentro. Se ele retornou falso, nós vamos fazer aqui um else. E aqui a gente vai emitir uma mensagem para esse usuário. Tá? Então, por exemplo, nós podemos ter aqui uma message box, tá? Onde a gente vai estar falando para ele dados obrigatórios, não informados. Tá? O que a gente vai colocar mais aqui? A gente pode colocar um caption. Né? Eu vou até colocar aqui, ó, urgente. A gente pode colocar mais o quê? Vamos fechar aqui para ter mais espaço para a gente poder estar trabalhando no código, né? Vamos ver o botão, os botões que a gente vai estar utilizando. Message box button vai ter só um botão de OK. Tá? E o ícone vai ser aqui um ícone de erro. Ah, message box aqui faltou o ponto show, né? Beleza, agora está correto. Então vamos testar para ver se isso está funcionando. Né? Então vamos pegar aqui, vamos executar. Obviamente a gente não está gravando nada disso no banco de dados ainda, né?
no cadastro básico, unidade federativa, vou dar o botão novo, não digitei nada aqui, vou salvar, dados obrigatórios não informados. Né? Mensagem emergente, o ícone aqui de erro, ok, voltou aqui habilitado. Se eu digitar, por exemplo, São Paulo, e colocar somente S aqui, tentar salvar, dados obrigatórios não informados. Ok? Se eu colocar SP e salvar, opa, tem algum erro aqui ainda que ele não está checando. Precisamos verificar. Vamos ver aqui no código o que está acontecendo. Né? Algo não está legal na nossa função aqui. Ah, pessoal, está aqui ó, o erro. Se o txt-nome for maior ou igual a 5, está retornando falso. Então, dá um erro de lógica aqui, ó, tem que ser menor que 5 para o resultado ser falso. Correto? Então, aqui, um pequeno erro de lógica aqui que a gente colocou. Né, que eu coloquei, na verdade. Né? Vamos testar agora. Novamente. Cadastro básico, unidade federativa, novo. Por exemplo, São Paulo. Salvar, dados informados. SP. Salvar, vou colocar só o são aqui. Ou melhor, vou fazer assim, ó. Vou inserir um monte de espaços. E vou colocar o SP aqui. Salvar, dados obrigatórios não informados. Agora eu vou colocar o nome correto. Vou tirar os espaços aqui. São Paulo. Salvar. Funcionou. Ok? Então quer dizer, a nossa function de valida dados está perfeita, está funcionando. Né? Então, as coisas estão fluindo de forma melhor aqui, ok? Voltamos logo na sequência aí com a continuação aqui desse projeto.